Então vamos lá. Hoje eu quero ensinar a você algumas técnicas para você entender que eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já sentiu que você tinha mais de uma personalidade. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se pensou assim: nossa, como eu sou tão bipolar, como eu tenho tantos comportamentos e às vezes a gente se acha meio louco, né? E hoje eu quero te explicar, dentro da ciência e dentro da psicologia comportamental, o quanto que nós temos alguns comportamentos que está tudo bem. Você não é doente, você não é anormal. E está tudo bem você sentir esse tipo de situação. E hoje eu quero te explicar que existem 6 tipos de eu para você entender um pouco mais da sua personalidade e como que ela se aflora dentro de cada momento da sua vida. Então, vamos lá. Fica aqui. Antes da gente começar, eu quero te pedir para, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se caso você gostar do vídeo, deixa o joinha que vai me ajudar bastante. E quero te dar aqui todo o conhecimento possível voltado para o comportamento, para a neurociência e para toda a atividade de desenvolvimento humano e pessoal que eu puder te entregar dentro desse canal. Primeiro tipo de eu que eu quero explicar para você são, dentro desses eus que nós temos, são 6 tipos de eu. E o primeiro tipo de eu que eu quero te contar é o eu viajante. É o eu que, pela própria palavra, ele viaja demais. Ele é uma pessoa extremamente distraída e desconectada. É um eu que, às vezes, não tem uma gestão eficiente da mente. Ele simplesmente acaba pensando em várias coisas ao mesmo tempo, vai do céu ao inferno com uma facilidade extrema. Não sei se você é esse tipo de pessoa e se você se identifica com isso. Aquela pessoa que fala assim: nossa, eu vou de 8 a 80 com muita facilidade e com muita velocidade. São pessoas que às vezes elas têm muitas ideias, elas falam muito, mas executam pouco. Se você conhece ou se você tem esse tipo de personalidade, vai contando aqui que são 6 e tem algumas outras aqui. Então, o eu viajante é aquela pessoa que ela não consegue gerir bem a mente dela, não consegue gerir muito bem o comportamento dela. Ela sabe muito bem o que tem na cabeça, mas ela não consegue executar muito bem. Então, se você tem esse tipo de comportamento, fica tranquilo que no final do vídeo eu vou te ensinar a curar todos esses eus aqui para você entender que cada momento você precisa identificá-los, ok? Esse é o primeiro eu, é o eu viajante, aquele viajador, né? O segundo eu é o eu flutuante, é aquele que flutua mesmo, é quase um viajante, mas ele somente flutua. E o que é o eu flutuante? O eu flutuante normalmente é uma pessoa muito... Eu gosto de falar que é uma pessoa sem tempero. É aquela pessoa, o eu flutuante, que não tem opinião formada. Se você conhece esse tipo de pessoa, você vai saber muito bem do que eu estou falando. É aquela pessoa que muda rapidamente de ponto de vista. Se está todo mundo falando sobre alguma coisa e tem um ponto de vista, essa pessoa tende a mudar de opinião com muita facilidade. Se essa pessoa, você vai chamar ela para sair, eu tenho certeza que você já passou por essa situação, é aquela pessoa que sempre vai falar tanto faz. Mesmo que ela não queira comer em algum lugar que você está levando ela, essa pessoa vai falar tanto faz e para ela tá tudo bem. Ela não tem um senso firme, ela não tem firmeza na personalidade dela. E esse é um eu flutuante, Elas mudam de sonho com muita facilidade. O eu flutuante é aquela pessoa que hoje ela está pensando em fazer alguma coisa e amanhã ela simplesmente muda. Por que ela muda? Porque às vezes na primeira dificuldade que ela vê, simplesmente na ideia, ela acaba mudando a opinião dela. Então, se você conhece ou se você é esse eu flutuante, fique atento a isso. Porque isso pode estar minando demais o seu alcance daquilo que você tanto quer e daquilo que você tanto almeja na sua vida. O terceiro eu gosto muito de falar sobre esse terceiro, porque é um eu que... eu lido muito com esse terceiro tipo de eu em várias pessoas, que é o eu engessado. O eu engessado é aquela pessoa de pensamento e mentalidade fixa. É aquela pessoa extremamente inflexível. O eu engessado é aquela pessoa que ela chega para mim e ela fala assim: olha, Cláudio, não tem jeito. Eu sou de Capricórnio e eu não gosto de gastar dinheiro e eu sou um baita de um cara que é viciado em trabalho. Esse tipo de pessoa, ela se condena e ela quer se enfiar numa jaula ali que ela não quer sair.
ela tem uma mentalidade extremamente fixa e ela acha que ela é de alguma coisa. E na verdade eu quero que você entenda, você não é de nada. Você se condena e você se enfia dentro de uma jaula e você se engessa de um jeito que você se torna totalmente inflexível, tanto em ideias quanto em comportamentos. Ai, Cláudio, eu sou desse jeito aqui e eu não vou mudar. Ai, Cláudio, eu gosto de fazer dessa forma e eu não vou mudar. O eu engessado é esse tipo de pessoa. E normalmente o eu engessado ele tem ideologias extremamente radicais. Elas, principalmente em ideologias políticas, ideologias de religião, essas são pessoas extremamente fechadas com isso. Então a minha religião é melhor, o meu político é o melhor, a minha visão é a melhor, e essas são pessoas extremamente engessadas. Óbvio que você tem que ter personalidade, mas tem gente que fala assim, eu sou personalidade demais. Às vezes você não tem personalidade demais, às vezes você está engessado demais, se condenando a estar dentro de uma personalidade que você não é para ter toda hora, ok? Esse é o terceiro eu. Vamos para o quarto eu. O quarto eu é o eu autossabotador, e esse daí é o que eu acabo mais encontrando. O que eu mais atendo são eus engessados que eu mais vejo, mas o que eu acabo mais encontrando em segundo lugar é o eu autossabotador. E o eu autossabotador eu gosto de me colocar nele porque eu em muitos momentos eu acabo me tornando esse eu autossabotador. E o autossabotador é aquele carrasco de si mesmo. O eu autossabotador é aquela pessoa que ela tem uma autocobrança implacável. Se você é um tipo de pessoa que se cobra demais, entenda bem isso daqui. Saiba que tudo na vida, tudo, não vai sair do jeito que você quer e do jeito que você espera. Tudo na sua vida vai acontecer de uma forma que às vezes você não estava esperando. E muita gente com o eu sabotador acaba desistindo no meio do caminho. Não pela dificuldade, mas por não sair da forma que ela esperava. O eu autossabotador, ele se sabota nas horas de prazer para atingir algum trabalho. Então ele deixa de ter um lazer, deixa de ter um final de semana para simplesmente trabalhar. O eu autossabotador se autossabota a todo momento. E ele acha que aquilo que ele está fazendo é mais importante do que a própria vida. Então eu quero que você entenda que o eu autossabotador é um eu muito perigoso. E eu me coloco nesse eu autossabotador e digo para você, saiba pausar. Tudo tem um momento certo para ser feito. Então, esse é o quarto eu. E vamos para o quinto eu, é o eu acelerado. O eu acelerado é um tipo de pessoa que a cada dia que passa está crescendo mais, que é o eu muito ansioso, é um eu que quer tudo para ontem, é um eu que é intolerante, extremamente apressado. Esse tipo de eu tenho visto a cada dia que passa, até muitos jovens, muitas crianças, ficando extremamente estressadas e apressadas. Por quê? Porque a informação que hoje a gente tem na internet, que a gente tem na palma da sua mão, ou simplesmente na tela de um computador ou de uma televisão, você tem com muita facilidade e com muita velocidade. Então, a qualquer momento que você quer encontrar alguma coisa, que você quer aprender alguma coisa, você vai encontrar com muita velocidade. E essa velocidade que você encontra as informações não significa que você vai conseguir agir nessa mesma velocidade. E isso gera um eu muito acelerado. Quando a gente vê uma informação com muita velocidade e a gente às vezes acaba não conseguindo agir da mesma velocidade, o nosso eu ele começa a ficar muito agitado. Ele começa a cobrar muito as pessoas porque aquilo não está sendo da forma que a gente quer. E eu tenho certeza que você conhece ou você é esse tipo de pessoa extremamente acelerado, extremamente no 220, na verdade nem 220, no 440. Se você é esse tipo de pessoa, saiba acalmar um pouco, respira. Cada um tem o seu tempo. E depois eu vou dar uma solução para cada tipo de eu para você entender, ok? E o último aí você fala assim, Cláudio, mas só tem eu ruim? Minha Nossa Senhora, o que eu faço? Estou condenado? Estou lascado? Não, tem mais um eu. E esse último eu é o eu gerente. É o eu bom. É o eu que a gente tem que buscar sempre querer mais. É o eu que gerencia as próprias emoções. É o eu que tem inteligência emocional e sabe lidar muito bem com emoções tanto boas quanto ruins.
O eu gerente, ele faz uma higiene mental de qualidade. E o que é fazer uma higiene mental de qualidade? É você ter um sono de qualidade, é você saber dar pausas em momentos ideais, é você ter criatividade em momentos de ócio que vão acontecer. E o que é o ócio? O ócio é o momento que você não tem nada para fazer. E a cada dia que passa a gente vê um mundo que cobra mais a produtividade, cobra mais que você faça as coisas, mas em algum momento você precisa pausar. Você precisa do silêncio, você precisa da calma. O eu gerente, ele é criativo e executor, mas ele não precisa ser criativo e executor a 24 horas por dia. Até porque nenhum ser humano consegue esse ponto. Se você for um eu gerente e conseguir gerenciar bem as suas emoções, saber fazer uma higiene mental de qualidade, ser criativo e executor mesmo em momentos e em faces de dificuldades, eu te garanto que a sua vida ela vai ser muito mais tranquila. Só que aí eu vou falar para você que assim, se você se identificou com mais de um eu, que eu tenho certeza que assim como você, eu já me identifiquei com quase todos, na verdade, a grande maioria, eu tenho certeza de que você vai falar assim, meu Deus, Cláudio, eu acho que eu sou todos. Mas eu quero te dizer que todos nós, seres humanos, temos esses eus dentro de nós. Só que eu quero que você entenda e eu quero que você preste atenção numa analogia que eu vou fazer com você agora, que é a seguinte. Eu quero que você pense numa cidade. E você está construindo essa cidade. Essa cidade tem ruas, essa cidade tem comércios, tem prédios, tem casas, tem ambientes diferentes. E dentro desses ambientes, cada eu é um tipo de construção. E eu quero que você entenda hoje, primeiro de tudo, antes de você curar, antes de você querer melhorar esses tipos de eus que são problemáticos, eu quero que você entenda o endereço de cada eu. Esse eu que aparece, viajante, flutuante, engessado, autossabotador, acelerado e gerente, são eus que dentro de faces da nossa vida ele vai surgir. Então, por exemplo, se eu estou dentro de um trabalho, talvez algum eu vá gritar mais dentro de mim. E dentro do trabalho eu estou um endereço na minha cidade mental. Então eu quero que você entenda, se eu estou num relacionamento, dentro do meu espaço com a minha esposa ou com a minha namorada, eu vou apresentar um eu com muito mais força. E eu quero que você entenda que tipo de eu você tem dentro de cada estabelecimento que você se encontra. Por quê? Antes de você querer melhorar o seu eu, você precisa identificá-lo em cada tipo de situação que você está. Se você não conseguir identificar o seu eu da forma correta, no endereço certo, você vai tratar ele, mas você não vai saber em que momento você vai tratar. Então você precisa entender, antes de qualquer coisa, antes de você querer melhorar o seu eu, em que endereço, em que posições o seu eu está. Se o seu eu viajante, que não tem gestão da mente, viaja, vai do seu inferno rapidamente, está no espaço de trabalho, você entende que o seu eu viajante, aí você tem que escrever, meu eu viajante, espaço de trabalho. Beleza, em que momentos você está tendo isso? Beleza, meu eu engessado é um fixo, é quando eu estou com os meus amigos. Beleza, então vamos começar a entender. O primeiro de tudo, o primeiro ponto é você entender a sua localização. Para aí sim, agora eu vou te falar como você vai tratar cada eu para você conseguir gerir melhor as situações. Entendido o primeiro ponto, que você entendeu os seus endereços, agora a gente vai à cura. Como que a gente vai fazer a cura, né? O primeiro eu viajante, que é aquela pessoa que vai do céu ao inferno, que ela é distraída e desconectada, a primeira coisa que você tem que entender do eu viajante é que você tem que começar a pensar menos. Você precisa adquirir menos informações. Como assim? Você precisa viajar menos nos seus pensamentos e você precisa começar a agir mais. Como que você vai fazer isso? Teve uma ideia? A primeira ideia que você teve na sua cabeça, você anota. Antes de você ter uma segunda ideia, você já anota a primeira ideia e você já começa a montar essa primeira ideia. Antes de surgir uma outra ideia, eu tenho uma ideia de abrir uma hamburgueria. Beleza, começa, hamburgueria, escreve. Como que vai ser feita essa hamburgueria? Porque senão você vai começar a hamburgueria, daqui a pouco eu estou pensando em pizzaria, daqui a pouco eu estou pensando em sorveteria, e aí você fica perdido. É hamburgueria? Começa a escrever, começa a tentar praticar aquilo que você está pensando. Porque você vai parar de viajar tanto
para vários lugares e você vai entrar dentro de um avião e você vai até o final dessa viagem, focado nisso. Se deu certo ou não, beleza. Deu errado? Descarta, vamos para a próxima ideia. Deu certo? Ótimo, dê continuidade. Ok? Então, esse é o primeiro remédio que eu quero te dar para esse eu viajante. E ir do céu ao inferno com facilidade, eu quero que você entenda que existem pessoas que vão te tirar do sério. E eu quero te fazer uma estratégia, eu quero te dar um exercício. Quando alguém tira você do sério com muita facilidade, eu quero que você respire. Porque as pessoas perdem a seriedade, elas perdem o autocontrole por falta de respiração. E a cabeça dela fica vermelha. Eu tenho certeza que você já viu alguma situação assim, a pessoa fica com a cabeça vermelha, porque falta circulação de ar aqui, ó. Então, se você não respira, a sua cabeça tende a ficar com muito sangue, bombeia muito mais, e você acaba ficando mais nervoso ainda. Então, respire. Alguma coisa está tirando do sério? Respire. Não está dando certo? Vá embora. Se afaste um pouco. Esse é o primeiro remédio que eu quero te dar para o viajante. Agora vamos para o segundo. Eu flutuante. O eu que viaja, não é só o eu que viaja, mas é o eu que está nas nuvens. Ele não só viaja, mas ele está na nuvem, ele não tem uma opinião formada. A primeira coisa que eu quero te falar para o eu flutuante é o seguinte: fortaleça a sua personalidade. Como que você vai fortalecer a sua personalidade? Se autoafirmando coisas que você é. Se você é dedicado, se você é esforçado, se você tem um pensamento XYZ, escreva isso para você e fortaleça isso na sua mente. Porque se você é uma pessoa que é tudo tanto faz, bom, se tudo tanto faz para a tua vida, qualquer caminho vale. Que seja um caminho de derrota ou um caminho de prosperidade, se é tanto faz para você. Então começa a fortalecer a sua personalidade, porque você fortalecendo a sua personalidade, você não vai mudar tanto de ponto de vista. E fortalecendo a sua personalidade, você não vai mudar de sonhos com tanta facilidade, porque você vai saber quem você é. Então, antes de você querer mudar tudo, entenda e fortaleça a sua personalidade. Fortaleça o seu eu. Quem é eu? Quem sou eu? O que eu sou? Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou saudável. O que você é? Ou o que você gostaria de ser? Anota isso para você e fortaleça a sua personalidade, porque isso vai te dar um norte muito maior para que você pare de flutuar, planando sem uma direção e você consiga encontrar uma direção. A diferença do viajante para o flutuante é que o viajante ele muda de direção com muita facilidade. O flutuante ele não tem direção alguma. Então, para você fortalecer, você precisa ter uma personalidade criada. Crie a sua personalidade, fortaleça ela. Porque assim as pessoas vão passar a te respeitar com muito mais força e vão te pedir opinião com muito mais frequência. Você não vai ser uma Maria, vai com as outras, e você vai ser uma pessoa com boa opinião e com um ponto de vista muito bem claro, ok? Terceiro eu, que é o eu engessado. O eu engessado é aquela pessoa de pensamento fixo, lembra? E essa pessoa de pensamento fixo e inflexível, o eu engessado, eu quero que você entenda que você precisa se flexibilizar para as coisas. Você precisa ser menos intolerante. E eu quero que você aceite a opinião das outras pessoas. Você pode não concordar, mas eu quero que você aceite. Fale menos e escute mais. Preste mais atenção no que as pessoas estão falando. E eu tenho certeza que o eu engessado que está dentro de você é aquele eu que, quando a pessoa está falando, você já está querendo responder. Deixa a pessoa falar. Acalma o seu corpo, acalma o seu coração e acalma a sua mente e espera a pessoa concluir aquilo que ela tem para falar, para aí sim você trazer uma resposta. Não seja tão duro com a pessoa e consigo mesmo. Não se enfie em jaulas que você nunca vai querer sair. Se você é de Capricórnio, ou o que quer que seja o seu signo, não se enfie, enfurne nesse tipo de comportamento e que você não vai fazer outra coisa que não seja isso.
Para de querer achar que a sua vida é um bloco concreto e que você nunca vai mudar. Não, a gente muda a todo momento. Então entenda que para de ser engessado e começa a ser mais maleável como uma água. Tenha opinião, tenha personalidade forte, mas ao mesmo tempo saiba respeitar as pessoas. Isso é fundamental para a sua vida. O eu engessado, ele é uma pessoa que ela precisa trabalhar bem a tolerância àquilo que as pessoas estão falando. Tolere mais, ok? Vamos para o eu autossabotador, que é aquele eu que eu falei para vocês, que normalmente é o eu que acaba se aparecendo e tornando mais à tona na minha vida. O eu autossabotador, eu falo para você, assim como eu falo para mim mesmo todas as vezes, se cobre menos. Saiba que existe tempo para tudo e nem tudo vai sair da forma que você espera. Se tudo não vai sair da forma que você espera, eu quero que você entenda uma coisa para a tua vida. Nada vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Eu quero que você entenda que o perfeccionismo ele nunca vai existir, ele só vai atrapalhar a sua vida. E se você está se auto-sabotando, quem é a única pessoa que perde é você. Quem é a única pessoa que sai em desvantagem nessa briga é somente você. E quem é a pessoa mais importante da sua vida? É você. Então, pare de se sabotar, comece a fazer coisas que lhe dão prazer, saiba dizer não a trabalhos, a projetos, tenha um tempo próprio para cada coisa. Se tem um tempo de lazer, aproveite o lazer. Tem um tempo de trabalho, aproveite o tempo de trabalho. Mas saiba dividir esses tempos. Uma pessoa próspera não vive só de lazer e uma pessoa próspera não vive só de trabalho. Ela sabe equilibrar muito bem isso dentro da vida dela. Então, eu, autossabotador, equilibre-se. Saiba utilizar o equilíbrio para a sua vida. E o último eu, que é o eu acelerado para uma cura, eu quero te dizer que se você quer tudo para ontem, é porque você absorve informação demais. E se você absorve muita informação, eu quero te dizer para pausar, devagar. Faça um detox nas suas redes sociais. Dá uma segurada no tempo que você fica dentro da tela. Diminua um pouco da sua frequência de presença digital, porque isso acaba atrapalhando o seu desenvolvimento. Eu quero que você entenda, para você, o acelerado, que é o seguinte: imagina um Einstein. O Einstein, na época, ele tinha menos da metade do conhecimento e das informações que você tem hoje. E ele conseguiu fazer coisas incríveis. Por quê? Porque ele tinha menos informação e ele sabia filtrar aquelas informações para fazer algo muito benéfico para a sociedade como um todo. Se você não quer fazer nada benéfico para a sociedade, faça para si mesmo. Desenvolva-se, saiba diminuir, pause. Diminua um pouco a quantidade e a frequência de conteúdos que você tem consumido. Se você passa 1 hora nas redes sociais, diminua para 45 minutos. Se você passa 5 horas, diminua para pelo menos 4. Saiba ter uma pausa para si mesmo. Diminua a quantidade de consumo de informação que você tem todos os dias e saiba que o ócio, como eu falei para vocês, é fundamental para a nossa vida. Então, se você tiver um ócio de qualidade, eu lhe garanto que a vida tende a ser muito mais prazerosa. Então, dentro desses 6 tipos de eu aqui que eu te dei, eu quero que você identifique eles dentro da sua vida, identifique em cada situação que você se encontra dentro desses eus, para que sim, você consiga se autodesenvolver e consiga fazer com que a sua vida prospere com muito mais força. Se você vai ter todos esses eus dentro da sua vida, e eu garanto você terá, eu quero que você entenda que para cada eu tem uma solução e tem uma forma de você controlar. E eu quero que você consiga controlar esse eu com muito mais facilidade através dessas estratégias que eu te dei hoje. Então, entenda que dentro desses seus 6 eus você não vai conseguir eliminar nenhum, mas você vai conseguir identificá-los e você vai conseguir
tratá-los com muito mais facilidade, com muito mais eficiência. Ok? E para a gente poder finalizar, eu quero sempre deixar uma frase final, que é o seguinte: quem vence sem dificuldades, triunfa sem grandeza. Eu quero que você leve isso para a sua vida, porque sem dificuldade a gente nunca vai vencer alguma coisa na nossa vida. Sem dificuldade a gente nunca vai alcançar uma grandeza ou alguma superioridade, não sobre os outros, mas uma superioridade sobre nós mesmos. Eu quero que você entenda que para você ser melhor do que você foi ontem, você precisou superar algum tipo de dificuldade. Para você ser hoje alguém que é relevante, alguém que você se orgulha, você precisou vencer tempestades e você precisou engolir muitos sapos. Então eu quero que você entenda que para você vencer algum tipo de dificuldade, você precisa se auto-entender. E o autoconhecimento, ele vai sim te levar a um lugar muito melhor. Então, fica a dica para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha fazendo um favor e comente o que você achou e qual eu que fez mais sentido para você dentro de todos esses aqui que eu falei. O meu, como eu falei para vocês, foi o eu autossabotador, que é o eu que mais se evidencia dentro dos caminhos que eu vou praticando na minha vida. Qual eu que mais evidencia na sua vida? Comenta aqui embaixo e deixa um joinha e se inscreve para mais conteúdos aqui no meu canal. Um beijo grande para você, espero que você tenha uma vida muito próspera e muitos conteúdos aqui para frente virão com muita coisa e desenvolvimento pessoal para você. Um beijo grande, tchau, tchau.